E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje nós vamos falar sobre o último tipo de ligação química, a ligação metálica, ok? Nós já vimos a ligação iônica, nós já vimos a ligação covalente, certo? Então, o último tipo de ligação química que ocorre, a ligação metálica, ok? Para a gente poder falar sobre ligações metálicas, a gente tem que trabalhar com a teoria do mar de elétrons, ok? O que significa isso? O que é essa teoria do mar de elétrons, tá? Eu tentei representar aqui para vocês como que ocorre a ligação metálica, tá? Então, cada bolinha vermelha dessa, com a carga positiva dentro, eu estou tentando representar os cátions do metal. Já cada tracinho desse de azul, eu estou tentando representar os elétrons livres. Primeira coisa, ligação metálica ocorre entre metais, né? Então, ligação iônica, que nós já vimos lá atrás, ocorre predominantemente quando um metal se liga a um ametal. Ligação covalente ocorre predominantemente quando um ametal se liga a um ametal. A ligação metálica ocorre quando um metal se liga a outro metal. A questão é, os metais têm tendência em perder, em liberar elétrons. Então, como que vai ocorrer uma ligação se um metal quer perder elétrons e o outro metal também quer perder elétrons? Então, para poder explicar isso, a teoria do mar de elétrons, ok? É muito importante que você não leve em consideração, no caso das ligações metálicas, a regra do octeto. A regra do octeto é muito importante para nós entendermos as ligações iônicas e a maioria das ligações covalentes, ok? Mas no caso das ligações metálicas, a gente não pode levar a teoria, a regra do octeto, em consideração, tudo bem? Como que vai ocorrer essa ligação metálica? Tá aqui, ó. Os cátions, né, o metal, ele vai ter a tendência em perder, em liberar elétrons. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer a formação de um retículo cristalino, certo? Onde os cátions vai ficar nas suas posições fixas e vai liberar esses elétrons. Esses elétrons vão ficar espalhados por todo o retículo, por toda a estrutura, formando o que a gente chama de mar de elétrons. Então, é como se esses cátions, esses metais, estivessem imersos, certo? Dentro de um mar de elétrons livres. Então, ó, esse metal liberou elétron, esse liberou elétron, liberou elétron, liberou elétron, tá vendo? Então, todos esses metais liberaram elétrons, então eles ficaram, o quê? Imersos. Eles ficaram mergulhados dentro desse mar de elétrons livres. E é assim que ocorre a ligação metálica, tá vendo? Então, todos os metais vão liberar esses elétrons. Vai formar um mar de elétrons, então nós temos um retículo, um cristal, certo? Um retículo cristalino, no qual esses cátions vão estar em posições definidas, mergulhados, imersos dentro desse mar de elétrons. Então, é o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Os íons positivos mergulhados em um mar de elétrons, tudo bem? E aí, como que vai ocorrer essa ligação, né? Aí eu coloquei aqui, ó. A nuvem de elétrons, elétron não tem carga negativa, essa nuvem de elétrons terá carga negativa, ok? A nuvem de elétrons age como uma cola eletrostática, mantendo os cátions unidos. Elétron negativo, cátion positivo, então a gente vai ter uma atração, certo? É como se fosse uma cola eletrostática. Isso vai manter os cátions unidos, formando o retículo cristalino, tudo bem? Então é muito importante você entender. Metais têm tendência em perder elétrons. Vão liberar esses elétrons, consequentemente vão ficar mergulhados dentro desse mar de elétrons, ok? Essa atração entre o mar de elétrons negativos e os cátions positivos deixam os átomos unidos, formando o retículo cristalino, né, formado através dessas ligações metálicas. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Então você viu que nesse momento aqui eu não falo, eu não trabalho
com a questão da regra do octeto, né? Ela é muito importante para a gente entender as outras ligações, mas nesse caso aqui a gente não trabalha com a regra do octeto, ok? Propriedades ou características dos metais. É muito importante você entender as características dos metais. Por quê? Várias vezes o vestibular trabalha passando a característica de algum composto, para você identificar o tipo de ligação que ocorre nesse composto. Então, ao você saber as características dos metais, você consegue diferenciar um composto metálico de um composto iônico ou de um composto formado por ligação covalente, por exemplo. Tudo bem? Primeira característica, são sólidos na temperatura ambiente, né? Com exceção do mercúrio. O mercúrio é o único metal que é líquido à temperatura ambiente, tudo bem? Todos os outros metais são sólidos. Só você olhar ao seu redor, tudo bem? Então, ferro, cobre, prata, ouro, né? Alumínio, todos eles são metais à temperatura ambiente, tudo bem? Segunda propriedade, possuem altas temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição. Então, para o metal sofrer fusão, passar do sólido para o líquido, ou ebulição do líquido para o gasoso, necessita-se de altas temperaturas, certo? Isso é explicado por quê? Porque essa ligação aqui ela é muito forte, né? Porque nós temos esses elétrons negativos sendo atraídos, né? Atraindo, formando como se fosse uma cola eletrostática com esses cátions, com essas cargas positivas. Tudo bem? Terceira característica, possuem brilho metálico. Os metais têm um brilho característico, né? Então, um talher de prata, por exemplo, uma corrente de ouro, por exemplo, tem aquele brilho característico. Esse brilho, ele ocorre por causa dos elétrons livres presentes lá no retículo do metal, ok? São maleáveis e dúcteis. Importante você lembrar esses dois termos, tá? Quando o exercício fala sobre a questão de serem maleáveis, é porque os metais produzem lâminas. Então, nós conseguimos produzir lâminas através dos metais. Essa característica tem a ver com a maleabilidade. Então, os metais são maleáveis, ou seja, nós conseguimos produzir lâminas a partir deles, ok? Eles também são dúcteis. O que tem a ver isso, né? O que significa essa ductibilidade? É a capacidade que os metais têm de formar fios. Então, podemos formar lâminas e fios com metais. Por isso, podemos afirmar que eles são maleáveis e dúcteis. Tudo bem? Outra característica importante. Bons condutores tanto de calor quanto de eletricidade, né? Então, por exemplo, a maioria das panelas das nossas casas são formadas de metais, né? Por quê? Porque além delas terem altas temperaturas de fusão, elas são boas condutores de quê? De calor, certo? E bons condutores de eletricidade também, né? Então, os fios de alta tensão não são formados por metal, né? Então, também são bons condutores de eletricidade, tá? É muito importante você entender que metais são bons condutores de eletricidade mesmo no estado sólido, diferentemente dos compostos iônicos. Essa é uma das questões clássicas de vestibular, né? Então, tanto compostos metálicos quanto compostos iônicos conduzem corrente elétrica. A diferença é, no estado sólido, os metais conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque eles possuem elétrons livres. Elétrons livres conduzem corrente elétrica, certo? Lá nos compostos iônicos, no estado sólido, não ocorre condução de corrente elétrica, porque no estado sólido os íons estão presos. Compostos iônicos só conduzem corrente elétrica ou no estado líquido ou dissolvidos em água, porque aí os íons se separam e aí os íons estando livres tem-se a condução da corrente elétrica, ok? Então, a condução de corrente elétrica pelos metais ou pelos compostos iônicos ocorrem de maneiras diferentes. A condução de eletricidade nos compostos metálicos ocorre devido à presença de quê? De elétrons livres.
A condução de corrente elétrica pelos compostos iônicos, quando estão no estado líquido ou dissolvidos em água, ocorre porque nessas condições eles possuem íons livres. Então são conduções de corrente elétrica que ocorrem de maneiras o quê? Diferentes, cada uma com a sua particularidade. Isso é muito importante você lembrar para questões de vestibular, ok? Para nós finalizarmos a ligação metálica, é importante a gente lembrar sobre as ligas metálicas. O que são ligas metálicas? Ligas metálicas são materiais metálicos, formados pela junção de metais ou, às vezes, de metal com ametal. Para que a gente faz mistura de metais, por exemplo, né? Para que formar essas ligas metálicas? Quando nós formamos as ligas metálicas, nós mudamos algumas propriedades dos metais. E a partir disso, a gente consegue ter uma utilização melhor desse determinado material. Então, por exemplo, o ouro puro, ele é mole. Ele é muito mole. Como é que a gente poderia fazer, por exemplo, uma correntinha, né? Uma pulseira, enfim, de ouro, se o ouro puro é mole? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse ouro e misturar com outros metais, formando uma liga metálica. E aí esse ouro vai se tornar menos mole e, consequentemente, a gente vai conseguir o quê? Fazer corrente, pulseira, esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o ferro, apesar de duro, ele é quebradiço. Então, a gente pode misturar, por exemplo, carbono para aumentar a resistência, certo? Desse ferro, tudo bem? Formando aço. Então, a gente pode misturar, né, metais ou, em alguns casos, metais com algum ametal para mudar algumas propriedades, algumas características desse metal e a gente poder utilizá-lo de uma maneira diferente. Então, por exemplo, o ouro 18 quilates. O que é o ouro 18 quilates? Né? Ele não é um ouro puro. O ouro puro é o 24 quilates. O ouro 18 quilates ele é formado pela mistura entre quem? Ouro, cobre e prata. Então, 75% desse material é de ouro. Os outros 25% é uma mistura de quê? De cobre e prata. O que é o bronze, né? Então, tem a medalha de bronze nas Olimpíadas, por exemplo, né? O bronze não é um material, ele não é um metal, na verdade. Ele não é um elemento químico. Ele é uma mistura, certo? Então, o que é o bronze? É uma mistura entre cobre e estanho, né? E o aço? O aço é uma mistura entre quê? Entre o ferro e o carbono. Então, as ligas metálicas, na maioria delas, são formadas pela junção entre metais. Mas não necessariamente precisa de ter só metais. Então, por exemplo, o aço ele é um material metálico, né? Por isso que ele se encaixa dentro das ligas metálicas, mesmo não sendo uma mistura somente de quê? Somente de metais. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, lembrado das características dos metais, das ligações metálicas também, tá? E que você consiga diferenciar ligação metálica de ligação iônica e de ligação covalente. Ok? Então é isso, gente. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.